encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amada igreja, eu os saúdo com a doce graça e paz do Senhor Jesus. Eu preciso fazer um esclarecimento para que não paira dúvidas. O reverendo José me convidou para substituí-lo e ele disse: como estou te dando aula, eu quero que você escolha um sermão para pregar. Eu não tive dúvida. Eu levantei e disse para ele: Filipenses. Por quê? Porque eu amo essa carta. Ela é uma carta longa, precisa, e para os nossos dias ela é atual. Ela não é uma carta que foi escrita a uma igreja e ficou no passado. O que ela diz para nós hoje. E calhou que o querido irmão que fez a abertura falou sobre um pedaço do qual eu vou pregar. Mas Deus me mandou aqui para isso e eu vou fazer isso, porque não tenho como mudar o sermão de última hora. Esse sermão foi estudado, foi tudo, e muito bem apresentado pelo irmão. Eu gostei muito e fico muito feliz de saber que a igreja tem pessoas capacitadas para falar da palavra de Deus. E isso é trabalho da direção, é desejo do coração do irmão, porque se não fosse desejo, somente o mestre ensinando, ele aprenderia somente. Agora, quando ele aprende e leva para frente, é porque o coração dele de fato está voltado para as coisas de Deus. Então eu convido os irmãos que abram no livro de Filipenses e nós vamos ler do versículo 12 ao 30. Vamos repetir alguma coisa que foi lido aqui. E a palavra do Senhor diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousaram falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por vontade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente perspectiva e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto a mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriar
estardes em Cristo Jesus, pela minha esperança do novo convosco. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça na tocante a vós outros, o que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de creres nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Oremos. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, louvamos-te nesse momento, este teu Filho está aqui, nesse momento invocando a unção do teu Santo Espírito, para que o que for falado aqui sirva para a nossa edificação espiritual. Venha estar conosco, Senhor, e que teu Filho não fale nada de si mesmo, mas sim a verdade nua e crua do teu Santo Evangelho. É o que eu te rogo, no nome santo, querido e amado do Senhor Jesus. Amém. Quando eu falei com o reverendo José a respeito do Filipenses, eu pensei comigo, se eu for fazer um sermão do 1 ao 4, vai ser um texto muito longo, e eu não vou ter como fazer as divisões e como apresentar, e vai ficar uma coisa muito pesada para que as pessoas possam captar e guardar na mente o que de fato Paulo diz aos Filipenses. Então eu procurei fazer uma série de sermões que eu pretendo terminar no dia 28. Se não conseguir terminar no dia 28, fica para uma próxima vez que eu tenha a oportunidade de pregar, né? Então, quando olhamos para o Novo Testamento, notamos que ele é um epistolar. Ele contém 21 cartas divididas em 2 grupos, as de Paulo, as católicas gerais e universais, e as cartas de Paulo são denominadas cartas das prisões. Paulo sofreu 2 aprisionamentos. O primeiro nos anos 60 e durou 2 anos, até 62. Esse aprisionamento era prisão domiciliar. Ele tinha liberdade e produziu uma imensa literatura, inclusive essa carta que foi escrita aos Filipenses. Ele podia receber visitas, ou seja, ele tinha liberdade restrita. O seu segundo aprisionamento foi no ano 67, o qual terminou com o seu martírio. Os irmãos podem pensar que esta carta foi gerada em uma prisão. Então, vem à nossa cabeça uma pergunta: se foi gerada numa prisão, por que pregar na igreja? Porque, logicamente, o que vai vir junto com esta carta? Coisas tristes, sofrimento. Porque, irmão, vocês não têm, eu acho, a menor ideia do que seja uma prisão romana. É um buraco feito numa rocha, profundo, no qual não existe vaso sanitário, não existe água e não existe nada. E o preso fica algemado pelos pés, são algemas feitas de ferro dessa largura, que se encostam e tem um cadeado que fecha. E dela sai uma corrente, e essa corrente é amarrada a um tronco. E ali você fica por um longo tempo. Imagine vocês de que forma que fica esse ambiente onde Paulo passou o restante do seu segundo aprisionamento.
Então, as pessoas sempre comentam: nossa, mas por que vai pregar para a igreja? Isso é tão triste e tal. A igreja gosta de ouvir mensagens vitoriosas, de regozijo, né? De vitórias de Davi, de coisas maravilhosas e tal. Mas nós precisamos ver o sofrimento também que crentes passaram e que nós não temos nem ideia do que é isso, porque nós temos toda a liberdade de expressão, nós temos toda a liberdade de falar ao microfone, e quem não quiser ouvir do lado da rua, ele é obrigado a ouvir, porque o som vai chegar lá. E naquela época a coisa era complicada. Eu vos digo por que falar esta parte da carta de Paulo aos Filipenses. Porque eu não falarei do cavaleiro da agonia, mas do cavaleiro da alegria. Com o tema prisioneiro da alegria e o encarceramento do contentamento. Otimismo de um preso. E eu pretendo dividir em 4 partes e convido os irmãos a acompanharem comigo. A primeira parte é do versículo 12 ao 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Essa é a primeira delas. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus, ou seja, com mais firmeza, com mais tranquilidade, sem medo. E sem medo. Paulo afirma que seu sofrimento serviu para o progresso do crescimento do Evangelho. Sua prisão e seu comportamento chamou a atenção de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Isso quer dizer que a cidade toda foi conhecer Paulo e ouvi-lo. E o que nos chama mais a atenção é que a Bíblia não registra número dos convertidos, mas deixa claro que foram muitos. No verso 14 nos fala que a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas usavam falar com mais desassombro, ou seja, com firmeza, sem temor algum, anunciando a palavra de Deus. Aí vemos a força de um líder espiritual sobre seu rebanho e a força que tem o testemunho de uma vida consagrada a Deus. O líder é muito importante. Se vocês têm um pastor que é líder e que faz liderança e que prepara homens para serem discípulos, porque essa é a nossa função como presbíteros e pastores, que o pastor também é um presbítero, é fazer discípulos. Os 4 evangelhos nos diz isso: fazer discípulo, fazer discípulo e fazer discípulo. E fazer discípulo. Pode pegar os 4 evangelhos lá que vocês vão ver isso. É isso que a Bíblia manda. Então, o líder que chega aqui na frente e só prega, e só faz discurso, e fala bonito, ele não está fazendo aquilo que a Bíblia manda. O que a Bíblia manda é ele pegar os irmãos, estimulá-los ao ponto de não terem medo de falar a respeito de Jesus. Porque, gente, eu já falei aqui a primeira vez, eu falo hoje outra vez. A coisa mais difícil no mundo é falar de Jesus. Eu não vou perguntar se alguém essa semana falou de Jesus para alguém. E é tão fácil, porque hoje não tem mais prisão romana. Hoje ninguém vai preso por falar sobre Jesus. Agora nós temos uma gama tremenda de religiões aí falando de Jesus de todo tipo, de toda forma. Agora, pregando de fato o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, são poucos. E eu dou graças a Deus por estar numa igreja onde tem um pastor que é bíblico ao extremo, apesar
desses anos todos de igreja que eu tenho, que são 73 anos. Ao longo da minha vida, presenciei casos assim. Quando há um congresso em que vai um grande orador, homem de Deus, ou uma igreja convida um eloquente pregador, a igreja se enche de um furor, coragem, vigor e toma uma decisão: de agora em diante serei outra pessoa, estou disposto a morrer e, se preciso for, pelo Evangelho. Mas esse desejo dura até chegar em casa, porque ao chegar em casa, ao invés de colocar de joelhos e pedir a unção do Senhor, liga a televisão e imediatamente volta à mesma vidinha de sempre. E é isso que acontece. Eu participei de um congresso feito pelo reverendo Hernandes, lindo. Você já entrava no auditório e dava a impressão que o Espírito Santo estava lá, porque aquilo pairava, parecia que as pessoas flutuavam, e aleluias, e gritos, e louco ao Senhor e tal, e aquele negócio todo. Aí o reverendo Luiz Souza Lopes foi pregar. Eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas se não contei, vou contar agora. O reverendo Wilson era pregador da primeira igreja de Ribeirão Preto, e a primeira igreja, quem conhece sabe, tem que passar pelo jardim em frente ao teatro. Ele ia passando com a boquinha debaixo do braço e ele escutou uma voz: Wilson. Ele fez de muco, de surdo, apertou o passo. Aí a pessoa gritou: Wilson! Ele virou, aí ele viu uma oficial do Exército da Salvação. Alguém conhece aqui o Exército da Salvação? Levanta a mão. Só 2 pessoas. Então aquela pessoa era uma senhora que estava com a túnica branca e a saia azul, que é a farda do Exército da Salvação, tentando levantar um bêbado. E esse bêbado já estava ali há muito tempo, e a secreção nasal tinha descido pelo peito, aquilo estava uma coisa linda de ver. E ela falou: Wilson, vem cá, me ajuda, porque eu não consigo levantar. Aí o Wilson era meio fortinho, quem conheceu o reverendo Wilson sabe disso. Ele pegou o cara por braço, ela pegou, puxou o braço do cara por trás, do seu pescoço, abraçou ele pelo centro, né? Aí ele despejou toda a macarronada no peito dela. Vocês imaginam de que forma ficou a veste dessa mulher? Mas ela levou e colocou ele no pé de quem estava pregando a palavra de Deus. E o reverendo Wilson disse: quando vocês fizerem isso, vocês podem subir em cima da cadeira, sapatear e gritar e falar o que vocês quiserem, e dar aleluia à vontade, mas enquanto vocês não fizerem isso, não façam. Foi uma ducha de água fria terrível. Terrível. Mas é a realidade, irmãos. É a realidade. Vem um pregador eloquente e tal, ele enche a gente, e a gente sai cheio. Só que chega em casa, a gente vai para a torneira e fazer tudo. E nós voltamos a mesma vidinha de sempre. Por esse motivo nós temos problemas sérios na igreja, na nossa vida, e nós não conseguimos trazer vidas para o apreço de Deus. A segunda parte está entre o 15 e o 18, que diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, porfia, e outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação a minhas cadeias. Ele fala isso porque ele tinha certeza que os caras faziam aquilo porque sabiam que ele ia sofrer. Porque Paulo não aceitava, em hipótese alguma, que se pregasse o Evangelho de qualquer forma. E com segundas intenções. Todavia, que importa, ele diz, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, por que pretexto quer, porventura, também, com isso me regozijo? Se é para pregar Cristo, que prega. É melhor pregar do que não pregar. Mas que ele sentia, ele sentia.
que pregavam ilusões relaxadamente, partes do Evangelho, inveja, porfia, disputa, competição, e façam o que eu mando e não o que eu faço. Vocês já viram isso? Pregadores dizem, você tem que fazer isso, mas não olha para mim não, eu faço o que eu acho que devo fazer, né? Os bons pregadores pregam verdadeiramente o Evangelho com mais vontade, dando bom testemunho em sua vida privada, de verdadeiros cristãos em virtude de suprir a falta do mestre que se encontra encarcerado. Esses são aqueles bons pregadores que saíram à luta. Por quê? Porque o mestre estava impedido de sair para pregar, ele estava encarcerado. Então aquele negócio, o pastor não vem hoje. Então não vai ter mais igreja? Hoje não tem quem prega. Não é mais igreja? Vem, eu prego. Não prega. Por quê? Porque estão preparados para isso pelo Espírito. Não tem esse negócio e esses não, eles foram pregar para valer porque sabiam que Paulo estava preso. E ele tinha uma dificuldade muito grande para se locomover e pregar, né? Uma coisa que tenho visto muitos ao longo da minha vivência no Evangelho, com muita tristeza, irmãos, sermões pregados por leigos e até por pastores, quando voltam para casa, os crentes comentam com suas esposas ou com seu marido e dizem o seguinte: hoje o sermão estava triste. Quando o leigo, olha, se o pastor não estiver, eu não venho à igreja. E se for o pastor, se ele continuar desse jeito, vou para outra igreja. Isso demonstra a falta de firmeza de fé. E chegará um momento que nenhuma igreja vai satisfazer o desejo do crente inconstante. A terceira parte está no verso 19 a 21. Ele diz: porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, contudo, ou com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo demonstra ser um homem destemido. Sua preocupação era somente com o Evangelho de Cristo e que o seu corpo e alma pertencia a Jesus. Paulo fez tudo possível para que este seu viver era dedicado exclusivamente ao seu Salvador. O apóstolo não se vangloria quando ele diz que Cristo seria engrandecido em seu corpo. É simplesmente o oposto, é que é a plena verdade. Ele não atribui nada a si próprio, mas antes atribui ao poder do Espírito de Jesus que nele opera e a sua ardente expectativa. Lá em Romanos 8,19 diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Significa o anseio de atentar para algo com a cabeça erguida e a esperança bem fundada de que esse Espírito jamais deixará envergonhar, jamais permitirá que Paulo busque uma solução fácil para o seu encarceramento, como por exemplo negando o Senhor Jesus. Ao contrário, assim pois, Cristo será engrandecido na pessoa de Paulo pela sua personalidade e fé inabalável, ao ponto de se entregar à morte pelo Evangelho. Quarta parte. Paulo não tinha medo de morrer, e sabendo ser incumbido pela defesa do Evangelho, em qualquer situação toma decisão.
para determinar com mais precisão o que o apóstolo tem em mente dizer, viver é Cristo, é preciso que passagens paralelas da autoria do próprio apóstolo sejam examinadas. O sentido da expressão é ter alguém sua força emanada de Cristo, ter em mente a humildade e a disposição de Cristo, conhecer a Cristo com conhecimento da experiência cristã, cobrir-se com a justiça de Cristo, regozijar-se em Cristo, viver para Cristo, ou seja, para a sua glória, deposita a fé em Cristo e amá-lo em resposta ao seu amor. E Paulo fez tudo isso em resposta ao grande amor de Cristo para com ele. E isso cabe a nós fazermos a mesma coisa, porque Cristo não morreu somente por Paulo, Cristo morreu por todos nós. E eu te pergunto, qual é o sacrifício que nós fazemos? Fazemos algum sacrifício para tentar devolver o amor que Cristo teve por nós? Queridos irmãos, se não fazemos, vamos pensar, vamos cair de joelhos e vamos orar. Como o meu querido irmão disse, esse ano eu tenho coisas para mudar, e todos nós temos. Então nós temos que estar completamente e totalmente em oração, em conexão com Cristo. Paulo vivenciou todo o amor que Jesus dedicou a nós. Logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. É este viver que agora tenho na carne. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou e assim por mim. Se os irmãos creem que de fato Cristo se entregou por nós, entregue sua vida a Ele mesmo, mas de fato, verdade, sem medo nenhum, sem vergonha nenhuma. Se entregue a tudo, com tudo que você tem à disposição de Cristo. E eu tenho certeza que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo de Deus, vai organizar a tua vida, vai colocar tudo nos seus devidos lugares. E todas as tristezas, todas as amarguras, todas as coisas ruins que possam vir a aparecer junto a vocês, não tenham a dúvida que Ele estará junto a vocês. Deus estará sempre, sempre, sempre conosco. Agora, o que nós precisamos é aceitar aquilo que Deus determina para nós. Isso é difícil. Isso é difícil. Você perdeu um filho, você tem uma mãe muito doente, muito difícil. Mas nós temos que acreditar que aquilo é propósito de Deus. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Paulo sabia que, não obstante os filipenses, sem dúvida, adornassem sua confissão com uma vida que honrava a Deus. Estavam prontos a sofrer por causa de Cristo. Estavam dispostos a fazer mais do que podiam em socorro da necessidade dos outros. E estavam de fato dando um poderoso testemunho, digno de ser imitado. Nem por isso a igreja estava totalmente livre de desentendimentos pessoais. Normalmente na igreja, quando existe desentendimentos pessoais, partem de homens. Vocês já perceberam isso? Dificilmente vocês ouvem falar de uma discórdia entre mulheres dentro da igreja. Mas não é discordinha assim, de ficar de carinha fechada, fazendo caretinha, não. É briga mesmo para valer, discussão mesmo para valer. E aqui Paulo nos mostra que na igreja de Filipos, com
misericórdia de duas mulheres. E Paulo orou por essas mulheres, mandou Epafrodito que falasse com elas, depois mandou Timóteo, que se chamava Síntique e Epafrodito. Os filipenses, sem dúvidas, adornavam sua confissão com uma vida que honrava a Deus. Era uma igreja respeitadíssima, mas dentro da igreja tinha uma discórdia. Em outro ponto ele diz o seguinte: a igreja está bem, mas na sua casa as coisas não vão bem. E a igreja começa na sua casa. Paulo fala e deixa bem claro que a igreja esteja sempre consciente de três coisas fundamentais. Isso o meu querido irmão aí já falou, eu vou reforçar o que ele disse. No verso 27 ao 30, Paulo faz uma declaração espiritual à igreja, para a igreja saber andar sem a presença dele. Então a primeira delas é a firmeza de fé. A fé é um dom gratuito de Deus, que você não fez nada para possuí-la, é dom gratuito de Deus. Você só tem é que mantê-la firme e forte. Não adianta você ligar para mim, olhar para minha cara e falar: eu tenho uma fé imensa. Você não tem essa capacidade. A fé vem de Deus, Ele é que te dá a fé, de acordo com a vontade dele. Agora você pode pedir, isso você pode fazer. Dobra seu joelho e pede: Senhor, eu quero fé. Senhor, eu preciso de fé. Eu estou fraquejando. E Ele vai te dar essa fé. A segunda é uma coisa que hoje em dia eu vejo muito difícil nas igrejas que conheço: viver em unidade e harmonia, falando a mesma língua e em oração. Viver em unidade, harmonia, falando a mesma língua em oração. Vocês já perceberam uma coisa? Que a igreja presbiteriana do Brasil, em Franca, ela tem várias denominações. Eu sou da Sexta Igreja, eu sou do Progresso, eu sou da Betânia, eu sou da Ebenezer, eu sou da Central, a mãe de todas. Eu sou da Betânia. Nós somos da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não tem nome. Denominação. Igrejas são vocês. Vocês são as igrejas de Cristo. Porque quem vai subir e prestar conta não vai ser isso aqui. É você. É a sua alma que vai chegar lá. Quando abrirem os livros, abrirá o livro de Deus, que é, como é que chama? Vocês mocinhas aí hoje não usam mais isso. Como é que chamava antes? Que vocês registravam tudo? Diário. O livro de Deus é um diário de tudo aquilo que você faz por dia. E tem um outro livro, que é o livro da vida. E é nesse livro que eu quero ter meu nome. E vou lutar até a morte, esperando que Cristo escreva meu nome com o seu sangue. Porque este é que é o importante. Terceiro, intrepidez na fé contra o inimigo do Evangelho, mantendo sempre a alegria constante. O combate existe, a luta continua, e que ela sirva de estímulo a lutar contra o inimigo do Evangelho. 28, 30. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova
evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Quer dizer, vai até o 30. Porque vos foi concedida a graça, eu gosto demais desse versículo, de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então eu pergunto, irmão, você crê em Cristo? Creio. Mas você crê mesmo? Creio. Mas você é capaz de sofrer por ele? É capaz? Pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então nós continuamos lutando contra os inimigos do Evangelho. Mas para que isso aconteça, nós temos que conhecer os Evangelhos, nós temos que conhecer a Palavra de Deus, para quando formos confrontados, nós digamos: o que Deus disse não é isso que você está falando. O que Deus disse foi isso, isso e isso. Quando alguém quer discutir comigo, que de vez em quando acontece, principalmente de uma, não sei bem dizer se eu posso chamar de religião, mas tudo bem. Vem falar, eu falo: a primeira coisa que eu te pergunto, você acredita que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Ela foi escrita por uma, então nós não temos mais conversa. Paramos por aqui. Porque a Bíblia foi escrita para ser crida e não para ser discutida. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então não tem discussão quanto a isso. Ou você crê ou você não crê. Ou você segue ou você corre o risco de estar só no livro do diário de Deus. E aí complica, porque aí você vai ser julgado pelas obras e não pela fé. Uma igreja militante caminha unida, harmônica, destemida, dando testemunho e na alegria pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estáis dispostos a fazer isso, irmãos? Pergunto novamente: estão dispostos a fazer isso, irmãos? Pode falar sem medo. Amém. Porque eu sei que vocês são capazes disso. E é isso que Deus quer ouvir de vocês. E ver vocês agindo desta forma. Louvo o Senhor por ter permitido me dar vida, por estar aqui hoje, e ter falado a vocês mais um pouco a respeito da carta de Paulo. No dia 28 eu voltarei aí com a outra parte em sequência da carta aos Filipenses. Pode até se tornar cansativo, mas eu tenho certeza que quem assistiu, quem ouviu o primeiro sermão, ouviu esse, captou alguma coisa a mais do que do primeiro. Agora, para encerrar mesmo a carta de Filipenses, aí só quando houver uma nova oportunidade, mas eu vou tentar preparar o terceiro sermão bem mais profundo, está entendendo? Apesar de que eu fui bem fundo nisso, meu querido irmão, me auxiliou nisso. Convido os irmãos para se colocarem em pé. Vamos lá. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há, neste final de culto prestado a Ti, que foi feito de coração, de mente, de alma,
elevamos os nossos pensamentos a Ti, para Te agradecer pela semana que tivemos, essa semana que hoje se inicia, que ela seja um estímulo para nós vivermos cada vez mais dentro do Teu Evangelho. Que a nossa vida nessa semana que vem, que está começando hoje, seja uma vida de culto, em todos os momentos aonde nós estivermos. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: ali de fato vai o Filho de Deus. Amém. Não queremos isso para a nossa glória, Pai querido, mas pela glória infinita do Teu Filho amado, que se sacrificou por nós, que deu a sua vida por nós. E nós temos feito tão pouco por Ele, porque Ele simplesmente nos pede que leivamos, ou que levemos o Seu Evangelho, a Sua Palavra, a pessoas que não conhecem, a pessoas que se encontram perdidas. Eu vejo muita gente pedindo: Senhor, me dê franga para mim. Eu não quero franga, Senhor. Eu quero que o Senhor permita que eu traga algumas pessoas que precisam, algumas pessoas que necessitam de Ti, que estão esperando somente uma palavra de conforto, uma palavra amiga, mostrando o Teu amor para conosco, o Teu amor por essas pessoas que necessitam. Se nós queremos, Pai querido, que nesta igreja seja formado grandes pregadores, pessoas com o coração em missões, pessoas que pensam em levar o Evangelho aonde é difícil, onde é difícil a penetração, onde é difícil para a gente ir, que a gente tem que se despir de todas as coisas, de humildade, e chegar no ponto de mostrar à pessoa que vai receber a Tua palavra que nós somos inferiores a eles. Isso é a coisa mais difícil que tem, mas nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos molde ao ponto que nós possamos chegar mais humildes do que eles que estão. Não é porque nós temos carro, nós temos roupa e eles não têm, mas nós intimamente somos inferiores a eles e queremos ser inferiores a eles, para mostrar, Pai querido, que existe um Deus, para mostrar que existe o Senhor Jesus e o Seu Santo Espírito, e que pode mudar a vida deles. Mas para isso nós temos que ter a vontade de ir. Por isso eu te peço, Pai, levante homens, levante mulheres nesta igreja, não pela honra desta igreja, mas pela honra do Teu santo nome. Amém, Senhor. Fica, Pai querido, conosco. Permita que essa semana que hoje comece seja uma semana de paz, de tranquilidade. Nós vivemos num mundo tão perigoso, um mundo tão violento, mas que nós possamos levar um sorriso nos lábios, para que as pessoas que olhem para nós possam ter o alívio de saber que existe alguém satisfeito. E nós estamos porque o Senhor está conosco. E é no nome santo, querido e amado do Senhor Jesus, é que eu oro nesse momento. Amém, Pai. Amém.